Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre as nossas vidas, amém? Você está animado? Muito bom, glória a Deus, né? O Senhor reina, Ele reina sobre tudo, sobre todos, sobre as nossas vidas. Nós celebramos a Ele nessa noite, pelo seu governo. Coube a mim a responsabilidade e o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa noite. Agradeço ao pastor Luciano pela confiança conosco do staff, né? Sempre nos permitindo compartilhar da palavra com os irmãos. Obrigado, Samuca, valeu. E interessante, né? Quando pensava no que poderíamos conversar, nós vivemos um tempo, eu já disse isso aqui outras vezes, mas a gente vive um tempo imagético, né? Nós gostamos de imagem. E você que tem filhos, né, provavelmente já passou pela seguinte experiência: filhos adolescentes, você leva ele num lugar legal, um lugar que é muito legal, que você ia quando você era criança, que você se divertia muito, e quando chega lá, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar uma foto. Às vezes você vai lá, leva ele para comer num restaurante, num prato muito bom, uma comida maravilhosa. Aí você, cara, eu preciso te mostrar essa comida é incrível. Peraí, pai, deixa eu tirar uma foto. Porque mais importante do que o sabor da comida é quantos likes aquela foto vai me dar no Instagram. Isso é fundamental. É fruto ou espelho dessa geração, desse tempo que a gente vive. A gente constrói imagem. Isso é fruto desse tempo, não tem muito que a gente discutir a respeito disso. Mas uma característica muito interessante de uma sociedade imagética, ou seja, uma sociedade cuja estrutura está nas imagens, é que ela é muito periférica, ou seja, ela é muito superficial, porque imagem é só uma das características da realidade, né? Porque se imagem fosse a realidade como um todo, o deficiente visual nunca perceberia a realidade. Mas a realidade não é só imagem, a realidade é toque, a realidade é sentir, o paladar, o gosto, a realidade é olfativa, auditiva, é sensorial. A realidade é muito mais do que a imagem que às vezes se apresenta para nós. E um dos problemas de uma sociedade midiática é que, como nós valorizamos as imagens, muitas vezes o que importa para nós é a imagem. Qual é o pastor de sucesso? É o que tem mais seguidores. Qual é o maior influenciador? É o que tem mais likes. Recentemente a gente viu uma cantora aí que atingiu aí o topo das paradas por um engajamento virtual a respeito da sua música, que se tornou a música mais tocada aí no mundo, uma história dessa. Não importa se a cantora é boa, não importa se a música é boa, não importa se a qualidade é boa, o que importa é a imagem. E aí a gente vive esse tempo de imagem, e um tempo de imagem tem como característica, uma das características fundamentais, é o fato das pessoas se tornarem aquilo que aparentam ser. Em outras palavras, numa época de imagens, nós rotulamos as pessoas, porque a gente olha o rótulo, e o que vale é o rótulo. Então a gente vai lá, olha o rótulo e fala, olha, esse aqui é bom, não, esse aqui é ruim. Por isso que você vê muita gente que tem a aparência de gente boa, mas é canalha, não vale nada. Está aqui na igreja, né, de vestido, muito bem vestido, com a sua Bíblia, a Bíblia é grande, porque crente tem que ter Bíblia grande, a espada, né? Mas não vale nada dentro de casa, não vale nada na rua, porque o que importa é a imagem. E aí, quando a gente pensa em imagem, a gente vai ver que muitas vezes nós construímos imagens das pessoas a partir das experiências que outros dizem, ou de uma construção que existe na nossa mente sobre isso. Minha mãe me dizia, e a sua mãe provavelmente dizia para você também, não julgue o livro pela capa, meu filho. Nem tudo o que parece ser é. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Os mais antigos vão lembrar dessas expressões. E eu tenho uma experiência que eu acho que pode iniciar aqui a nossa reflexão, que é muito particular em relação a isso. O Rio de Janeiro, como você sabe, é um lugar muito tranquilo, e eu era pastor auxiliar numa igreja, e um dos locais mais tranquilos dentro daquele mar de tranquilidade, a belíssima cidade de São João de Meriti, que fazia divisa ali com outros lugares muito aprazíveis, como Belfor Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis e Pavuna. Aí no meu trajeto para casa, se nós fôssemos colocar aí numa colorimetria
né, sendo o verde uma região tranquila, o amarelo uma região mais ou menos, e o vermelho uma região perigosa, meu trajeto da minha casa para a igreja eram 50 tons de vermelho. Do mais claro ao púrpura. E o início ali de São João para Campo Grande era muito púrpura, cara. Era roxo, quase preto. E ali existe uma comunidade que é a comunidade da Pedreira, um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro, a Avenida Martin Luther King, cruzada ali pela estrada de João Paulo, e ali você tem esse complexo de favelas, né, da Pedreira, que abarca uma série de favelas lá, e do outro lado da linha do trem você tem um outro complexo de favelas do Chapadão, que para completar essa situação são de facções diferentes, então é uma verdadeira loteria. Joga a moeda, vou viver ou vou voltar para casa? Cara, vou viver, vai andando. Estava eu saindo da igreja 10 horas da noite de moto, eu tinha uma Phaserzinha preta, que moto boa, rapaz, nunca me deu problema, até aquele dia. E eu estava caminhando, era uma noite chuvosa dessa, uma sexta-feira, indo ali 10 horas da noite, Martin Luther King, tranquilamente. Quando chegou no cruzamento da Martin Luther King com a estrada de João Paulo, da onde você vê os meninos indolando as drogas, assim, os traficantes todos de fuzil na entrada, a moto morreu. E eu era o próximo na minha cabeça. A moto morreu, o próximo sou eu. E eu desesperadamente tentando fazer a moto funcionar, e chovia absurdamente. E eu fiquei parado ali naquele cruzamento, talvez uns 2, 3 minutos, mas foi uma eternidade. Toda hora passavam 2 caras numa moto, para um lado, para o outro, e olhando para mim, eu não sabia mais o que fazer, eu tirei o capacete, e tentando fazer a moto pegar de alguma forma, tentando dar um tranco na moto, e a moto não pegava, e aí os garotos passando, porque você passava, entrava no quarteirão e voltava pela comunidade, e eu comecei a ver a mesma moto passando várias vezes, e falei, eu acho que ele não está perdido. Até que um rapaz, mal encarado, de moto, passou e olhou assim e ficou me filmando. Aí eu falei, já era, perdi. Foi a hora que eu falei, perdi, vão me roubar, acabou. E o cara passou. E passou alguns segundos, o cara voltou na contramão. Quando ele voltou na contramão, minha alma já tinha ido embora, irmãos. Só estava o corpo. Aí ele voltou na contramão e falou assim, aí irmão, aí eu já estava, perdeu, né? No próximo, quer ajuda? Aí eu parei de tremer um pouco. Eu falei, cara, quero. Aí ele, vou te dar um pé. Virou a moto, botou o pé na minha pedaleira e foi me empurrando até a Avenida Brasil. E a moto não pegava. Quando chegou na Avenida Brasil, a moto deu tranco, pegou. Aí ele, vai com Deus, irmão. Voltou para a comunidade. Julgar um livro pela capa é complicado. Quando nós rotulamos as pessoas, nós perdemos a oportunidade de sermos surpreendidos por quem elas de fato são. Mas nós construímos estereótipos e muitas vezes condenamos pessoas a estes estereótipos. E nessa noite eu quero propor a vocês uma reflexão que é exatamente a de transformar rótulos em novas realidades. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. E nós vamos conhecer a história de uma mulher que também era rotulada. De uma mulher que sofria com uma sociedade que julgava pela aparência como a nossa. Lucas 7, versículo 36. O texto é um pouco longo, mas eu gostaria que você lesse comigo. Eu não sei se podemos projetar aqui. Beleza, então a gente vai ler responsivamente para não ficar só a minha voz aqui. Então eu vou ler os versículos pares e os irmãos leem os versículos ímpares. Beleza? Combinados? Então vamos lá. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume.
Respondeu-lhe Jesus, ou então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Calma. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Irmãos, esse texto é muito maneiro. É muito legal. E a gente pode extrair muitas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada e para a nossa espiritualidade a partir dessa experiência descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Primeiro porque Lucas, como bom historiador, descreve a cena de uma forma tão limpa que eu, quando olho para esse texto, quase que vejo um quadro sendo pintado. Porque ele dá tantos detalhes. Detalhes sobre o ambiente, detalhes sobre a postura da mulher, detalhes sobre a postura de Jesus, detalhes sobre a postura de Simão, detalhes do diálogo. E o texto é tão detalhado que a gente, ao fazer uma pequena contextualização, pode entender um pouco melhor ou de forma um pouco mais profunda aquilo que Jesus estava fazendo naquele ambiente. Primeiro, aquele lugar, ao contrário do que a gente talvez possa pensar, era um ambiente de entrada livre. Porque o interesse do rabino, o interesse do fariseu ali, do Simão, era atrair Jesus para que as pessoas fossem à sua casa. E nesse ambiente de entrada livre, nas casas mais ricas do período antigo, daquele período colonial romano, na região da Judéia, eram casas que tinham um grande pátio central, onde as pessoas faziam as refeições comunitárias. Ou seja, aquelas refeições que não eram privativas da família do dono da casa, mas que eram oferecidas a outras pessoas, eram feitas de forma comunitária num pátio. Qualquer pessoa que passasse pela rua e quisesse entrar, poderia. E ali a gente tem uma refeição de entrada livre, onde este anfitrião maravilhoso, chamado Simão, que havia convidado Jesus, talvez para comer um grande prato, uma grande iguaria. Se fosse aqui em Aracruz, transportemos Aracruz para o ano 35 da era cristã, mais ou menos, e a gente teria lá aquele grande anfitrião oferecendo a Jesus uma belíssima moqueca de peixe. Aqui, Senhor Jesus, uma moqueca para o Senhor. E Jesus, muito obrigado. E ao invés de cadeiras confortáveis, eles teriam algumas esteiras no chão, debaixo de uma mesa muito baixinha, muito pequena, em que as pessoas comiam de forma recostada, ou seja, elas declinavam o seu ombro sobre o seu braço ali, como se estivessem fazendo uma prancha lateral, e comiam, recostadamente. Por isso faz sentido a mulher deitar-se aos pés de Jesus, porque às vezes a gente olha com a nossa mente e imagina a gente sentando numa cadeira como essa e aquela mulher deitada ali, uma cena um pouco estranha, quando na verdade não, os pés estavam ali mesmo. Os pés estavam mais ou menos na altura onde eles estavam reclinados. E a gente tem um Jesus ali deitado para a refeição. Só que antes da refeição, o que o bom costume judaico determinava era que o anfitrião beijasse o convidado. Ainda mais sendo um rabi, ainda mais sendo um mestre.
Jesus, ao chegar naquele lugar, deveria ter sido saudado por Simão, beijado por Simão. Jesus, ao chegar naquele lugar, deveria ter recebido de Simão uma vasilha com água morna, para que ele pudesse lavar os seus pés da viagem. Diferente de nós que estamos calçados com um sapato ou um tênis, nesta noite, o Jesus andava com sandálias, em estradas não asfaltadas, durante o dia inteiro, acumulando poeira, suor, detritos. Imagine os pés de quem chegava para jantar ou almoçar na casa de alguém, como não eram sujos. Por isso é fundamental que o anfitrião lhes ofertasse uma vasilha com água. E o texto diz para nós que Simão não deu nada disso para Jesus. Simão violou todas as regras da hospitalidade, e a hospitalidade era um dos princípios fundamentais do judaísmo, e ainda o é. Além da água, era comum que hospedasse, que recebesse aquele visitante, lhe desse uma gota de unguento, porque o mesmo homem que andava no meio do deserto da Judeia e no meio daquela região muito quente e árida na Palestina, durante o dia inteiro, me parece que não chegava com um odor muito agradável ao fim do dia. Então, para a refeição, ele compartilhava uma gotinha de perfume para que o ambiente se tornasse mais aprazível. Mas o que a gente tem no texto é um anfitrião que não dá nada disso para Jesus. Absolutamente nada. Ele trata Jesus como ninguém trataria um hóspede ou um visitante. O fariseu tinha um rótulo, o rótulo de ser um grande anfitrião. Mas a prática demonstrava que ele não era nada disso. E é interessante como nós temos o homem rotulado, que imediatamente rotula a mulher. Aquele homem rotulado de maneira dissonante da realidade, porque ele não era um bom anfitrião, quando aquela mulher chega, começa a interpelar Jesus e dizer: olha, mas você não sabe que ela é uma pecadora? E o legal do texto é que o próprio autor do texto, Lucas, adjetiva a mulher como pecadora. A mulher era tão rotulada que o evangelista traz o rótulo para o texto. Então chegou uma mulher pecadora. Não era Maria, Joana, Teresa, Maura, Efigênia, não. Chegou uma mulher sem nome, sem linhagem. Eu só sei de uma coisa: pecadora. Rótulo: uma mulher pecadora. E essa mulher chega rotulada por tudo e por todos, e faz exatamente tudo o que Simão deveria ter feito e não fez. Só que faz com uma excelência ímpar. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ela fez não foi oferecer-lhe uma vasilha de água para limpar os seus pés, mas foi quebrar um pequeno vaso de alabastro que as mulheres judias usavam ao redor do pescoço, cujo valor era altíssimo, era como se fosse uma grande joia. E quebrava aquele valor e limpa os pés de Jesus com o seu perfume, enxugando-os com o seu cabelo. Eu nunca tinha ganhado um perfume importado. Eu ganhei um em 2018 e ele acabou hoje. Você imagina o quanto eu usava, né? Assim, como se estivesse mexendo com urânio. Uma gotinha assim não pode ser muito, porque isso tem que durar muito tempo. Devia estar vencido já, mas eu acreditava naquela realidade. Pobre, é de realengo, né, gente? Não é a coisa que a gente está acostumado. Quando a gente ganha, a gente tem que aproveitar. Você imagine aquela mulher, o meu durou 6 anos. E ela desperdiçando, entre aspas, aos olhos das pessoas, aquele perfume em uma noite com Jesus. Quebrando para enxugar os pés de Jesus. E ou melhor, para lavar os seus pés e depois enxugar os seus pés com os seus cabelos. E mais do que isso, ela beija os pés de Jesus, porque o ósculo era no rosto, mas aquela mulher reconhece quem Jesus é e beija os seus pés. O Simão, crentão, membro da igreja, da primeira igreja batista de Jerusalém, talvez. Não sei quem é, não, senta aí, como que tem? A
A mulher pecadora, não. Senhor, não lhe deram o ósculo, então eu beijo os seus pés, porque eu não sou digna de beijar a sua face. O meu lugar é aqui, é nos seus pés. Eu limpo os seus pés. Eu não tenho um pano, porque não me deram um pano, mas eu tenho os meus cabelos, então eu seco os seus pés. Mas eu não posso deixar o Senhor com os seus pés sujos para o Senhor poder ter a sua refeição. E me parece que o perfume não foi o suficiente, então eu vou continuar limpando os seus pés com as minhas lágrimas, porque é isso que o texto diz. Que ela derrama o perfume e depois ela começa a chorar, e chorar de tal maneira ao ponto das lágrimas serem suficientes para lavarem os pés sujos de Jesus da viagem. A mulher que era pecadora foi a única naquele ambiente que demonstrou ser, na verdade, uma adoradora e não uma pecadora. Porque os rótulos não identificam necessariamente quem nós somos de verdade, mas quem as pessoas dizem que nós somos. O problema é que nós acreditamos no que as pessoas dizem que nós somos. Nós acreditamos nos rótulos que colocam sobre nós. Entender o contexto dessa cena nos permite entender esse texto com um pouco mais de profundidade e extrair algumas lições para a nossa caminhada com Cristo. E a primeira delas é o seguinte: mesmo em uma sociedade que rotula as pessoas, não acredite nos rótulos que colocam sobre você, nem os que você mesmo coloca. Nós olhamos para esse texto e vemos essa mulher descrita como pecadora. E obviamente os pecados sexuais são pecados que causam muito escândalo. E a gente diz, o texto dá a entender que aquela mulher era ou uma prostituta ou tinha a postura de uma prostituta. E aí as pessoas olham para essa mulher cuja vida se assemelhava à vida de uma prostituta e falam: o que essa mulher está fazendo aqui? O que essa pecadora está fazendo aqui? E eu acho muito interessante, porque me parece que de tanto rotularem essa mulher, ela chegou à seguinte conclusão: eu não tenho mais nada a perder, eu não tenho mais nada para salvar da minha reputação, eu não tenho reputação, as pessoas já pensam o pior de mim mesmo. Mas independente do que as pessoas pensam, mesmo que as pessoas acreditem que eu seja indigna de entrar na casa deste mestre da lei, deste sábio religioso, não me importa, Jesus está ali e eu preciso encontrar com ele. E talvez Deus tenha trazido você aqui nessa noite para que você passe a vencer os rótulos que alguém algum dia colocou sobre a sua vida, para que você passe a descolar de você os rótulos que talvez as suas próprias ações ou que você mesmo ao longo da sua história permitiu que colocassem sobre você, porque não importa o que disseram sobre você ou como rotularam você, o que importa é que o mestre está aqui nesta noite e ele não se importa com os rótulos. Ele não está nem aí para os rótulos. E aí a gente olha para o texto e vai percebendo que essa mulher era não mais identificada com um nome, mas identificada pelos atos e pelos pecados que havia cometido ao longo da sua história. E aí eu pergunto para você, meu irmão, já pensou se as pessoas te conhecessem pelos seus pecados? Se ninguém mais te chamasse pelo nome, mas te chamassem mentiroso? Bom dia, mentiroso. Bom dia, ladrão. Bom dia, adúltero. Bom dia, fornicador. Bom dia, sonegadora. Bom dia, fofoqueira. 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, meses, anos, a vida inteira, sem nome, só um rótulo. Você é uma pecadora. Seu nome não é digno nem de ser lembrado, pecadora. Você não pode entrar aqui, pecadora. Jesus não enxergou o que diziam que aquela mulher era. Jesus não enxergou o que aquela mulher talvez até acreditasse que era. Jesus enxergou quem aquela mulher era. E eu quero dizer para você que quem define e determina a sua identidade é quem te criou e não outras pessoas. Nós somos quem Deus diz que nós somos. O texto continua e traz algumas outras lições para nós. Por outro lado, deixemos a mulher um pouquinho e vamos a Simão. Nós temos um fariseu, nós temos um homem respeitado na comunidade, um bom crente, um profissional da religião, um teólogo, estudou nos melhores seminários do Oriente Médio, PhD,
em teologia, um homem genial, um dos principais da sinagoga. Todos gostavam dele, os políticos queriam tirar fotos com ele, os políticos procuravam ele na época de eleição. Aquele Simão era uma bênção. Que privilégio para Jesus, um jovem rabino, no início do seu ministério, encontrar-se com Simão. Mais do que isso, ser recebido por Simão na sua casa. E Simão vendia para todos essa reputação de ser um bom anfitrião. Quando, na verdade, Jesus, ao encontrar-se com Simão, percebe que ele não era nada disso. Simão acreditava que era capaz de receber um rabino, mas teve na sua casa o Senhor do universo e não soube tratá-lo com dignidade. Um dos problemas de quando nós criamos rótulos é que a gente acredita neles. E quando a gente começa a dizer para a gente que a gente é mais do que a gente é, daqui a um tempo você vai estar acreditando nisso e você vai estar agindo como se isso fosse uma verdade. Exatamente o que Simão fazia. E geralmente a gente começa a acreditar que nós somos melhores do que somos quando nós começamos a julgar o outro pior do que nós mesmos. Fulano? Isso não vale nada. Não. É o fariseu e o publicano, né? Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a ele. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Olha, que traste. Obrigado, Deus. E vai para casa, feliz, achando que está certo. E aí a gente tem um Simão, que era como o fariseu. E de fato era um fariseu. O texto traz para nós a primeira lição. Nós não podemos acreditar nos rótulos, mesmo que sejam os que nós mesmos colocamos em nós. E o texto segue para uma segunda lição que também é interessante. É que os rótulos que existem sobre nós não impedem Jesus de nos mostrar quem verdadeiramente nós somos. Aquela mulher, ela era execrada pela comunidade, ela era desprezada, conhecida por ter muitos amantes, conhecida talvez por ter muitos amores efêmeros e vazios, mas no dia em que ela se encontra com o maior amor do mundo, nenhum outro amor mais é interessante. No dia que ela se encontra com Jesus de Nazaré, ela experimenta o único e verdadeiro amor que realmente importava na sua história. E a partir de então, a vida daquela mulher é transformada. Aquela que era conhecida como a amante de fulano, ou talvez a amante de Beltrano, dos lábios de Jesus houve uma expressão muito interessante. Essa não é a mulher que é amante de alguém, mas essa é a mulher que muito me amou. Cara, isso é bom demais. É como se Jesus dissesse, não importa os amores vazios que ela teve ao longo da história, porque ela encontrou o verdadeiro amor e ela amou de verdade. Muitas vezes nosso amor é profundamente teórico porque ele não é manifestado nas ações. Jesus usa de uma estratégia muito legal, né? Jesus vira para o Simão e diz, olha, vira para Simão, e conhecendo todas as coisas e conhecendo aquilo que Simão pensava, né? O versículo 39 vai dizer, quando o Simão vê aquela cena, pensa sobre Jesus, né? Esse cara é um charlatão, pô. Se ele fosse um profeta, ele veria que essa mulher é uma pecadora. E aí Jesus, no meio do pensamento do cara, vira e fala assim, Simão, eu quero te dizer um negócio. Aí o Simão, claro, mestre, vou te contar uma história. E ele começa uma parábola e diz, olha, 2 homens deviam a um certo credor, e um devia 500 denários, o outro devia 50 denários, e nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, e esse credor perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2 devedores amará mais o credor? Bom teólogo que era, Simão responde como todo bom crente, aquele que recebeu o maior perdão, é claro. Aquele cuja maior dívida foi perdoada. E aí Jesus fala, olha, você é muito bom mesmo, cara. Você é sensacional. Você é incrível, Simão. Inclusive, você está olhando para essa mulher aqui?
Desde que eu cheguei, você não me deu água para lavar os pés, mas ela molhou meus pés com as lágrimas. Você não me deu um beijo, mas ela não para de beijar os meus pés. Você não me deu um óleo para ungir a minha cabeça, mas ela derramou o perfume nos meus pés. E eu quero dizer para você, Simão, que você é bom pra caramba, mas são os muitos pecados dela que foram perdoados, porque ela muito me amou. E Simão, para quem pouco ama, pouco é perdoado. Jesus traz uma realidade para Simão, que é a realidade de que quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus revela a inteireza e a integridade do nosso coração. No encontro com Jesus, Jesus revela quem era Simão e quem era a mulher. E ao revelar quem eram pelo encontro com Jesus, nós percebemos que na verdade a pecadora talvez não fosse tão pecadora assim. Porque a partir do encontro com Jesus, ela se torna uma pessoa diferente. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite assombrado pelo seu passado e pelas escolhas que você fez ao longo da sua vida, da sua história. Talvez com traumas relacionados àquilo que as pessoas dizem ou disseram sobre você durante toda a sua vida. Talvez até mesmo com imagens que você construiu pela sua própria história e pelas escolhas que você fez ou deixou de fazer. E eu quero dizer para você que não importa o que você fez, não importa quem você acha que é, não importa o que as pessoas dizem que você é, não importa o que as pessoas dizem a respeito da sua história, o que importa é o que acontece a partir do encontro com Jesus de Nazaré, e Jesus está aqui nessa noite para transformar a sua história. Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista do século XX, diz que mais importante do que o que fizeram com a gente é o que nós fazemos com o que fizeram com a gente. Mais importante do que fizeram com você ao longo da sua história é o que você faz com isso. Aquela mulher naquela noite pegou tudo o que aconteceu na sua vida, converteu em lágrimas e derramou aos pés de Jesus. E a sua história foi transformada. Há uma terceira e última lição que esse texto nos ensina. Porque nós aprendemos que nós não devemos acreditar nos rótulos que as pessoas imprimem sobre nós e nos rótulos que nós mesmos colocamos sobre nós. E nós aprendemos que os rótulos não podem impedir Jesus de mostrar quem nós verdadeiramente somos. E nós precisamos aprender que quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus troca os nossos rótulos por uma nova realidade. Aquela mulher recebe de Jesus uma palavra que vai guiar a sua vida, suas escolhas e suas relações, e tudo relacionado à sua existência a partir de então. E aquela mulher recebe talvez as palavras mais importantes da vida de um ser humano. Porque no versículo 48, Jesus diz para ela: seus pecados estão perdoados. E no versículo 50 ele diz: a sua fé a salvou. Vá em paz. A vida anterior era uma vida de pecados. E pecados roubam a nossa paz. Uma vida de pecados rouba a nossa paz. É uma vida de aflição, de lamento, de frustração, de dor, de desamparo, de desalento. A vida de pecados tira a nossa paz porque ela traz inimizade para com Deus. Porque Paulo vai dizer aos Romanos que uma vez que estamos justificados com Cristo, agora nós temos paz com Deus. E a paz do céu excede a todo entendimento. E a paz do céu, ou a paz de Cristo, passa a ser o árbitro dos nossos corações. Agora a vida daquela mulher é repleta de paz. Não mais de culpa, não mais de dor. A paz só é uma realidade para aqueles que experimentam a graça do perdão de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Muitos de nós, irmãos, embora cristãos, tenhamos confessado a Jesus em algum momento da nossa história,
mas ainda não conseguimos nos apropriar do perdão e da paz dados, concedidos, garantidos pela graça de Jesus, porque a gente ainda não conseguiu abrir mão dos rótulos que colocaram na nossa vida. A verdadeira paz que excede todo entendimento está disponível para você nessa noite, mas é necessário que você se encontre com Jesus e você fale: Senhor, eu não quero mais viver uma vida de rótulos, eu quero viver uma nova realidade. É necessário que a gente aprenda com essa mulher que outrora era pecadora e agora era conhecida como aquela que amava Jesus. Outrora era uma mulher infeliz que vivia no meio das suas tribulações internas e agora é uma mulher que pode ir em paz. Outrora era uma prostituta e agora era uma salva e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque Jesus transforma rótulos em novas realidades. As obras de Simão e seus esforços em construírem um bom nome, uma boa imagem, uma espiritualidade, na verdade só o impediram de experimentar a fé no Redentor. Porque naquele encontro só uma pessoa aproveitou o encontro como deveria, a mulher. Simão pode ter comido muito bem, pode ter saído dali e recebido muitos tapinhas nas costas, muitos abraços, mas na verdade não aproveitou o encontro como deveria, porque não era um encontro de Simão com Jesus, mas de Jesus com Simão. E talvez você esteja aqui e os seus rótulos sejam exatamente o oposto. Você acha que é um crente bom demais, autossuficiente, eu não preciso de nada, não preciso de correção, eu sou crente há muitos anos, eu sei o que eu estou fazendo. E talvez Jesus esteja diante de nós e nós não tenhamos a coragem de dar-lhe um beijo e de dar o óleo para que ele se limpe e de limpar os pés de Jesus, porque a gente acha que já fez o suficiente. Mas o perdão, a graça e a transformação de realidade não estavam disponíveis só para a mulher, também estavam disponíveis para Simão, só que ela é que quis. E talvez nessa noite você não se identifique com a mulher pecadora, mas com Simão fariseu, que é tão carente da graça, do amor e da misericórdia de Jesus como aquela mulher. E talvez você tenha chegado aqui acreditando nos rótulos que as pessoas lançaram sobre você, ou nos rótulos que você mesmo criou sobre você. Mas Jesus nesta noite quer substituir os rótulos de mentira por uma nova realidade verdadeira, repleta de paz e de perdão, porque os nossos pecados estão perdoados e nós podemos ir em paz.